Olá, aqui é o Paulo Custódio, gerente regional da Emater na Zona da Mata. E estamos hoje em mais um Ruralcast da Emater em parceria com o Estúdio Max. Olá, eu sou a Aline, supervisora regional da Zona da Mata, e estamos aqui, Paulo, para a gente conversar não só sobre o campo, não só sobre lavoura, não só sobre produção, mas sobre pessoas, políticas públicas e os projetos que a Emater executa no estado de Rondônia. É isso, Aline. Neste Ruralcast de hoje, nós vamos estar falando das ações da Emater em todo o estado de Rondônia, de todas as políticas públicas governamentais e da ATER, da Assistência Técnica e Extensão Rural Pública, né? Trabalho esse executado em Rondônia pela Emater Rondônia. E para a gente dar início, né, Aline? Então a gente vai falar do ano de 2026, dos projetos para o ano de 2026, né? Quais são as estruturas que a Emater tem para o ano de 2026, tratando de políticas públicas, de extensão rural, de assistência técnica, de extensão social, de todo o trabalho que a Emater faz nos 52 municípios do estado de Rondônia e nos 22 distritos, né, nos 22 escritórios que tem em alguns distritos do estado. E é curioso, né, Paulo, desculpa te interromper, porque todo mundo come, mas nem todo mundo para pensar quem sustenta tudo isso. E nós da Emater, nós estamos, trabalhando diretamente com assistência rural, extensão rural, garantindo que o alimento, ele chegue e garanta a segurança alimentar. E, como você disse, nós estamos nos 52 municípios do estado de Rondônia, executando as políticas públicas do estado e prestando assistência para quem realmente vive no campo e não reclama da vida. Aline, uma coisa que a gente tem que estar passando para a população que nos assiste, né, nesse Ruralcast, em relação aos atendimentos da Emater. O curioso, né, é que, às vezes, a população da cidade não tem a informação do trabalho e da importância do trabalho que a Emater faz, né? Para o ano de 2026, a Emater está prevendo, né, dentro das suas programações, em atender aproximadamente 21.500 famílias em todo o estado de Rondônia. E qual a importância disso para quem está na cidade? É aquilo que você falou, né? Todos nós fazemos no mínimo, né? Teríamos que fazer 3 refeições por dia. E essas 3 refeições, ela passou obrigatoriamente pela mão do homem do campo. E esse trabalho, ele tem uma colaboração muito importante da Emater, visto que a Emater trabalha com toda a parte organizacional da propriedade rural, desde a orientação da planta, a colheita, e não só em relação ao que é produzido, mas em relação à vida social dessa família lá no campo, a permanência dessa família lá no campo. E isso são trabalhos realizados em todos os municípios do estado de Rondônia, pela Emater Rondônia, um trabalho esse que tem todo o amparo da Secretaria Estadual de Agricultura do estado, né, e vinculado a um programa de governo, né, a um programa governamental do governo do estado de Rondônia. Então, para a gente dar sequência aí, nós temos dentro da Emater um programa, e esse programa, para as pessoas que não entendem, né, e a Aline vai estar falando disso, chama ProAter, né? É o programa de ATER para 2026, que a Emater executa aqui no estado de Rondônia. Exatamente. Como você falou muito bem, a política pública ela só existe quando alguém chega. E quando ela chega a beneficiário. E quem que é esse beneficiário? O produtor rural, que ele recebe essa assistência técnica, que é através do planejamento que a Emater faz de ATER, que é o ProATER, e ela também chega para as pessoas do público urbano através do alimento, que chega um alimento de qualidade, um alimento que garante a segurança alimentar e justamente gera renda e fomenta o mercado local. Porque eu sempre falo que onde está a agricultura familiar, movimenta toda a cidade. É perceptível que quando ocorre o pagamento do leite, como o comércio fica aquecido, as lojas, os vendedores ficam mais felizes, os empreendedores ficam mais felizes. E a gente também vê esse crescimento aqui na nossa região, também com as instituições que chegou. A gente tem a Unir aqui, que tem os cursos das agrárias, tanto os cursos de agronomia e veterinária. Agora as instituições privadas já possuem esses cursos na rede privada, aqui em Rolim de Moura também, a Uniaselv, se não me engano, tem o curso de agronomia, a Estácio tem veterinária. Então é uma coisa que a gente precisa, né, que é o alimento todos os dias, e a cada dia que passa a tecnologia ela vem
se ampliando. E não adianta o programa ser bonito e se não tiver presença. E é aí que a Emater ela entra com os recursos humanos, dando atendimento para a família num todo. Porque quando a gente fala em empreendimento rural, a gente está falando de vidas, a gente está falando de pessoas, de seres humanos. E quando a gente está falando da propriedade rural, a gente está falando de uma empresa. E uma empresa ela tem que ter um fluxo positivo para ela ter sustentabilidade, para que os filhos queiram continuar ali realizando atividade, tendo qualidade de vida, né, junto com o produtor rural. E a Emater, dentro do seu planejamento, ela não trabalha só a parte técnica, não é só a estatística, a gente também trabalha a parte social, a segurança alimentar, a questão de inclusão dessas pessoas nas políticas públicas, o acesso à garantia de direitos, cidadania e também a parte ambiental. Então, Aline, né, visto nisso que você está falando, que é importante nesse bate-papo que a gente está tendo aqui nesse Ruralcast, né, para a gente iniciar esse bate-papo, a Emater hoje ela é a entidade pública do estado de Rondônia, que realiza a parte de assistência técnica e extensão rural, conhecido como ATER Público, né? Então, dentro desse ATER Público, nós temos as orientações técnicas no campo. Essas orientações, né, em cima do que você falou, ela tem vários fins, né? Então, nós trabalhamos com a parte tanto de orientação técnica de produção, né? E dentro dessa orientação técnica de produção nós trabalhamos a parte social, ambiental, né? E as orientações técnicas diretas ligadas à produção, às agrárias, né? E essa produção de alimento. Então, para as pessoas entenderem o que é a Emater e o que a Emater faz. Qual é o público da Emater hoje? O público da Emater direto, né? Nós trabalhamos no estado com agricultores familiares de todo o estado de Rondônia, nós trabalhamos com povos indígenas, nós trabalhamos com ribeirinhos, remanescentes de quilombolas em algumas regiões, comunidades tradicionais, isso levando todo esse trabalho, né, esse trabalho que é programado por toda a equipe da Emater Rondônia, levando diretamente nas propriedades, através das visitas, através dos métodos coletivos, através dos atendimentos que são realizados. E hoje nós temos uma ferramenta que é a internet, né? Um novo projeto para o ano de 2026 é o teleatendimento, que é um projeto audacioso da nossa presidência da Emater. Né? Então nós temos um foco em cima das cadeias, algumas cadeias produtivas do estado de Rondônia, né? Não só cadeias que estão em ascensão, como a cafeicultura, mas nós trabalhamos a piscicultura, a cafeicultura, a cacauicultura, frutíferas, né? Em algumas regiões do estado. Então, piscicultura, agroindustrialização, né? É muito forte aqui na região da Zona da Mata. Então, dependendo de cada região, tem seus arranjos produtivos e esses arranjos produtivos são trabalhados. Mas, né, você pode me perguntar, Paulo, da onde que você tirou, da onde que a Emater tira esse trabalho e tira esse direcionamento, esse planejamento? Esse planejamento, ele é tirado justamente dos anseios da comunidade. Existe um órgão dentro do estado de Rondônia, que é a Secretaria de Planejamento, né, a CEPOG, ela realiza reuniões regionalizadas com pessoas da sociedade, e essas pessoas, durante o planejamento plurianual, falam: nós precisamos para a região da Zona da Mata que seja trabalhado a agroindustrialização, piscicultura, fruticultura, a parte ambiental, produção de café, produção de cacau. Então isso tudo leva para o estado, para a central da Emater, discute em reuniões técnicas e volta através desse Proater. E daí esse Proater é atendido no campo, né? Ele volta para o campo e nós realizamos. E a Emater inicia esse trabalho maravilhoso que é realizado nos 52 municípios do estado de Rondônia e começa a atender as famílias. Então nós temos na Emater os extensionistas rurais e os extensionistas sociais. São os técnicos que levam esse atendimento direto para o produtor. Hoje nós temos, diretamente no campo, em todo o estado de Rondônia, 337 técnicos atuando nas visitas, nas propriedades, né? Isso significa um número de 21.459 famílias, quase 21.500 famílias, que serão atendidas no ano de 2026. Para o ano de 2026, nós estamos ampliando de 50 famílias para 100 famílias para cada técnico, visando que a Emater ela precisa de ter mais atendimento
e mais presença nas famílias rurais do estado de Rondônia, porque nós sabemos que parte da riqueza e a maior parte da riqueza do estado de Rondônia, que vem da agricultura familiar e da produção de alimentos. Então, dentro desse planejamento estratégico que é feito em conjunto com as secretarias, né, com essa Secretaria de Planejamento e a Emater, que é uma autarquia, mas ela tem um amparo de secretaria, nós direcionamos esses trabalhos que são realizados no campo, né? E os trabalhos de 2026, eles estão voltados a esses povos, né, que eu falei. Então, assim, para a gente entender melhor, dentro dos 52 municípios e dos 22 distritos, nós temos os nossos escritórios regionais e os escritórios locais. E esses escritórios os que vão dar suporte a todo esse atendimento. O escritório regional executa a ação lá no campo, o escritório regional ele dá o suporte de supervisão e assessoramento. Também é um trabalho ampliado esse ano, né, Aline? Que é esse assessoramento direto que nós vamos ter, tanto para o produtor quanto para os técnicos. E daí divide as atividades. Quais são essas atividades? Nós vamos realizar visitas, né, visitas técnicas, nós vamos realizar os atendimentos nas propriedades, os acompanhamentos produtivos, o suporte na gestão, os projetos e programas estruturantes. Então, dentro desses projetos e programas estruturantes da Emater, aí nós temos as cadeias produtivas, né? A Aline pode até estar falando alguma coisa das cadeias produtivas, que a Emater vai estar trabalhando durante o ano de 2026, e aí a gente pode estar ampliando aí esses comentários. E é interessante que nós estamos presentes nos 52 municípios, e como o Paulo falou de forma muito estrutural da nossa estrutura, nós somos divididos em 7 regionais, justamente para atender a diversidade que existe no estado de Rondônia. Hoje a realidade que nós, na Zona da Mata, é uma, mas se nós formos pegar a realidade do Cone Sul, é totalmente diferente da realidade do pessoal ali da 429, onde é a região do Vale do Aguaporé, onde tem mais ribeirinhos, tem mais comunidades tradicionais. Então, justamente esse planejamento, esse Proater, ele é feito justamente pensando nas especificidades de cada região e estruturado e feito no decorrer do ano. Dentro dessas cadeias produtivas, a gente vai dar um foco maior em relação à nossa região da Zona da Mata, que é composta pelos municípios aqui de Alta Alegre, Alta Floresta, Castanheiras, Nova Brasilândia, Novo Horizonte, Santa Luzia e Rolim de Moura. Se eu não pulei nenhum, Paulo me corrija, por favor. É onde que nós atendemos aqui na nossa região, onde o café, ele é a cadeia produtiva, ela tem um peso muito forte. Os nossos campeões do com café daqui da região da Zona da Mata. Nós temos os projetos que incentivam também a questão da pecuária leiteira. Nós temos o programa dentro da Emater, que é o Consultec, que tem um técnico específico para atender produtores que trabalham com essa atividade, levando tecnologia, melhorando a genética, melhorando consequentemente a genética, melhorando a estrutura da propriedade com suporte forrageiro, entre outras atividades dentro da área. Nós também trabalhamos com pequenos animais, e nós temos as agroindústrias, que também a fruticultura vem crescendo, e quando a gente vai no mercado aqui de Rolim de Moura, é muito interessante, porque a gente já consegue visualizar os produtos aqui da nossa região e de produtores rurais da nossa região. A gente consegue ver o mel que foi produzido aqui na região, na Zona da Mata, na prateleira, e não um produto de fora exportado. A gente consegue consumir o que é nosso. Pode. Assim, Aline, dentro dessas cadeias, né, estruturantes aí, a Emater ela tem 4 grandes objetivos, né, para os produtores rurais. Quais são esses 4 grandes objetivos? O aumento de produtividade, isso é trabalhado pelos técnicos, né? O aumento de produtividade, depois a gente pode estar abrindo um pouco mais e falando um pouco mais sobre esses objetivos. O que vem a ser esse aumento de produtividade? É mais eficiência, mais resultado por área, né? Mais produtividade no rebanho, mais produtividade do peixe, mais produtividade do café, mais produtividade dentro do sistema. Adoção de práticas sustentáveis, e daí a gente pega lá
a questão ambiental. Produzir com tecnologia e responsabilidade ambiental. Esse é um dos focos que para 2026 eles estão sendo trabalhados dentro da Emater. Mas, Paulo, quando você fala em sustentabilidade ambiental, você está falando em plantar árvore, em recuperar APP também. Mas quando nós falamos em sustentabilidade ambiental, nós estamos falando em recuperação de solos, né, em recuperação de áreas degradadas. Nós estamos falando em conservação de água e solo. São práticas sustentáveis, né, que pode estar sendo trabalhadas. Que jeito que nós vamos trabalhar essas... Por exemplo, me cita um exemplo, Paulo, de como nós vamos trabalhar conservação de água e solos. Através de curva de níveis, práticas não adotadas em nossas regiões ainda. Né? Nós temos uma grande área desmatada na região agricultável. Nós sabemos que nós temos um grande período de chuva durante o ano, a gente chama de inverno amazônico, né? E grandes quantidades de precipitação, né? Grandes quantidades de chuvas em um período curto. Às vezes chove em 2 dias aí uma quantidade X de milímetros de água, bem grande. E isso, se nós tivermos conservação de solo, a gente está deixando de carregar nutrientes, micronutrientes para as águas e deixando de carregar micropartículas de solo, né, areia para a água, e está assoreando o rio. Isso tudo é conservação. Conservação não é só plantar árvore, mas nós também temos programas dentro da Emater Rondônia que trabalha com recuperação de mata ciliar, recuperação de APP, recuperação de reserva legal para aquelas propriedades, né, que não estão em conformidade com a lei. Então nós temos essas práticas sustentáveis. Nós também temos uma gestão da propriedade rural. A Emater também trabalha com gestão, organização, planejamento, custo, administração rural. Tudo isso é orientado para o produtor. Exemplo disso, nós temos dentro do programa Consultec um caderno de anotações do produtor, onde o produtor anota desde o combustível que ele gasta para ir na cidade fazer alguma atividade relacionada à bovinicultura de leite, até a quantidade que uma vaca produziu durante o dia. Então ele gasta tudo, o medicamento que ele anota, aliás, gastar ele gasta mesmo, né? Ele anota tudo, o medicamento que ele usou para o animal, o combustível que ele gastou na moto, a quantidade de horas que ele trabalhou para tirar esse leite, a energia que o sistema de ordenha dele, resfriador, consumiu durante o mês. Isso tudo vem dentro de um trabalho de registro para ter os custos, né? E dentro dessa administração rural, dessa organização que tem dentro da propriedade, para saber os custos de produção e a gente poder conseguir trabalhar na vertente de tentar baixar esse custo de produção para ele ter uma melhor rentabilidade, né? Hoje o leite ele tem sido tratado aí em todas as mídias estaduais, nacionais, né, por questões de comércio, de livre comércio aí dentro da América, né? A importação do leite da Argentina, isso está dificultando, derrubando o preço do leite no Brasil. Mas essa semana nós visitamos uma propriedade, Aline, aqui em Santa Luzia, município de Santa Luzia, 2 propriedades, que ele está fazendo um leite com custo de produção de 1,3, está comercializando ele a 2,5. E isso, custo de produção, com todos esses parâmetros anotados. Isso, um trabalho excepcional realizado pelo Programa de Pecuária de Leite Consultec da Emater. Nós também trabalhamos a valorização da agricultura familiar, através de fortalecimento da família no campo, inclusão e renda e identidade rural. Qual é esse programa que é trabalhado? Através dos nossos programas sociais, né? A Emater, ela trabalha incentivando o produtor a produzir para o PENAI, incentivando o produtor a produzir para o PAA, incentivando o produtor comercializar em feiras livres, incentivando o produtor comercializar no mercado, no comércio local, no comércio regional, através da agroindustrialização e agregação de valor naquele produto que ele tem lá na sua propriedade, principalmente da agricultura familiar. Isso tudo são atividades que a Emater realiza, que traz renda, melhoria na qualidade de vida e permanência do homem do campo.
Excelente, Paulo, muito boa sua colocação. E dentro dos seus 4 pontos, eu gostaria de fazer outros pontuamentos, né, desses 4, né, em relação ao aumento de produtividade. Nós, técnicos da Emater, nós trabalhamos com os 2 extremos, produtores que têm todo o acesso às políticas públicas, que consegue ter o crédito rural, que consegue ter uma CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, que consegue entregar o seu produto para vendas diretas para o governo, como o PA, o PENAI, que você colocou muito bem, como a gente tem aqueles produtores que são meieiros, que não têm propriedade, que não conseguem ter acesso ao crédito rural e que a gente também consegue dar uma assistência de qualidade para transformar a vida dessa pessoa. Eu acredito que o extensionista rural é mais do que uma profissão, é um estilo de vida. A gente transforma as pessoas através do nosso conhecimento. E como que o governo ele vem trabalhando com o aumento da produtividade para esse público? Distribuição de mudas de café que a gente teve na nossa região, distribuição de mudas de cacau, e a gente também tivemos a distribuição de insumos para quem que precisou fazer o manejo ali do seu pasto, para que o pasto pudesse ter um descanso. A gente chama pastejo rotacionado, então fomentando esses equipamentos onde o produtor entrava com a mão de obra. Em relação à sustentabilidade, a distribuição de calcário, mas o calcário ele vai corrigir o solo, vai aumentar a produtividade, o produtor vai usar menos área para produzir mais, então ele está melhorando o meio ambiente porque está sendo mais eficiente, ou seja, diminuindo com que ele precisa abrir novas áreas produtivas para aumentar a sua produtividade. E a gestão, nós entramos ali na gestão. E a gestão também tem aquela questão, aquela resistência cultural. Tanto que a gente não tem só extensionistas de campo técnico, como nós também temos os extensionistas sociais e as extensionistas sociais para também trabalhar essa questão cultural, porque a gente tem essa dificuldade ainda. Eu tenho as minhas rigidez comportamentais e o produtor rural, que cada pessoa é única e tem as suas limitações e suas habilidades, e a gente trabalha nessa integração na gestão da propriedade, porque a propriedade ela não pode ser vista como algo aventureiro. Eu não sei se seria essa palavra correta, ou algo assim. Ela tem que ser vista como uma empresa, que ela tem fluxo de caixa, que ela tem margem e que ela tem que dar o quê? Segurança financeira para aquela família. Aline, assim, não sei se vai encaixar naquilo que você quer falar, mas no meu ponto de vista, a propriedade ela não pode ser vista como hospedeira. Exato. Né? Que ela só é parasitada. Né? Quando a gente tem um verme num corpo, seja ele um animal, um vegetal, né? Esse verme ou esse parasita, ele tem esse corpo como um hospedeiro, né? Então naquele momento ele está só parasitando. Então o produtor rural ele não pode enxergar a propriedade rural como um hospedeiro. Ele tem que enxergar a propriedade rural como uma empresa e como uma atividade que ele vai ter que repor, né? Como um hospedeiro que ele vai ter que repor. Porque se ele parasitar, vai chegar um momento que essa propriedade ela não vai te dar mais retorno. Então eu vou trazer para os dias de hoje, né? Antigamente nós tínhamos uma mentalidade de extrair, única e exclusivamente distração, né? Nós éramos, nós iniciamos uma atividade aqui na região norte, aonde a gente extraía madeira, aonde a gente extraía a seringa, aonde a gente ainda tem algumas regiões que extrai o açaí, mas eu vou citar um exemplo do açaí. As propriedades que trabalham com açaí hoje, eles não cortam mais o pé. Né? Até mesmo aquelas propriedades extrativistas, eles sobem no pé de açaí, retiram o açaí e deixam ele lá para ele produzir. Eles coletam a castanha e deixam um pouco de castanha no chão para que os animais possam propagar essa castanha nunca acabe. Né? E a propriedade é a mesma coisa. Né? E isso a Emater está presente. A Emater ela não pode ser vista também apenas como um instrumento de visita pelo produtor rural. A Emater ela é presença, ela é orientação e é transformação no campo. E essa transformação ela traz riqueza tanto para o campo quanto para a cidade.
né? Ela Ela traz a assistência, ela é um compromisso que, um compromisso. que o técnico tem com o produtor rural de ir ali e de realmente é um pacto de cavalheiros, entre duas pessoas, onde um traz o conhecimento e não é só o produtor que aprende com o técnico. A gente, como hoje eu estive numa propriedade rural, a gente aprende muito com o produtor rural. Exatamente. É uma troca muito, muito bacana. Do conhecimento empírico com o conhecimento científico, conhecimento técnico, né? E aí quando você falou, né, da questão, hoje nós não temos mais aventureiros, porque quando o estado de Rondônia foi aberto, abria, tudo se produzia, as terras eram férteis, terras novas, e hoje não. Os nossos produtores estão ficando mais específicos no que eles querem produzir, nos que eles estão se especializando mesmo. Quem é produtor de café, quer café, quem é pecuarista, é pecuarista, quem trabalha com leite, é leite, quem é fruta. Então, os produtores, eles sabem o que querem, sabem produzir, e a gente está ali para quê? Para acompanhar do início da cadeia produtiva, que é o plantio, colocar a semente, ela crescer, ela florescer, a colheita, a pós-colheita para aquele produto, seja de qualidade, se ele for vendido in natura, ou também que também tem que ter uma pós-colheita de qualidade para que aquele produto ele seja processado e ele vá para o comércio, a industrialização, né, da agricultura familiar e a comercialização. Então a gente está no processo completo com o produtor rural, então a gente tem um compromisso com ele. E essa agricultura familiar, Aline, ela é um motor silencioso, né, no estado de Rondônia. E a Emater, ela é a força que organiza esse motor, é a engrenagem para a organização desse motor. Que jeito que é essa engrenagem? Através das orientações. Através das orientações técnicas, através das ações sociais que são realizadas, né? Então, assim, Paulo, mas me fala alguma coisa aí sobre... Porque assim, a gente tem uma mentalidade de que o técnico da Emater vai lá na propriedade rural e vai estar levando a informação do que ele precisa, do que o produtor precisa para melhorar a produtividade do café. Não é sempre assim. As visitas do técnico da Emater nem sempre é para ir lá levar uma informação da quantidade de adubo ou da quantidade ou de qual é o defensivo ou o agrotóxico que ele vai usar. Às vezes o técnico da Emater vai lá trabalhar com o produtor, uma parte importantíssima que tem para a produção dentro da situação da questão ambiental, que é o Cadastro Ambiental Rural, né? É uma ferramenta que nós temos dentro da área de legislação ambiental, né? Mas o CAR não é só uma ferramenta para e da questão ambiental, ele é uma ferramenta que auxilia na produção e na produtividade. Opa, mas aí você está falando uma coisa, o que tem a ver um documento para produção e produtividade? Uma outra área, uma outra questão que a Emater trabalha, que é o crédito rural, que é uma política pública, né? E dentro da agricultura familiar, isso é através do PRONAF. Então existe lá uma regulamentação do crédito rural, uma exigência governamental que a propriedade ela tem que estar ambientalmente organizada. Não vou nem dizer ambientalmente correta, mas ela tem que estar ambientalmente organizada. E uma das ferramentas dessa organização ambiental da propriedade é o Cadastro Ambiental Rural. A Emater Rondônia realiza o Cadastro Ambiental Rural nas propriedades rurais. De que forma? Através da visita, através de mutirões, através de ações coletivas. E o produtor estando organizado, vem a outra questão que não é levar a informação da quantidade de adubo ou de qual defensivo que ele vai usar, ou qual muda que ele vai plantar, ou qual planta, ou quando ele vai colher. É o crédito rural. É a execução desse crédito rural e a assistência técnica na execução desse crédito rural. Então, para o produtor, ele está organizado tanto em produtividade, como em economia, como na parte social e na parte ambiental, é uma corrente que os elos se ligam, né? E o ciclo dessa produção e dessa produtividade continua. E quem faz isso em Rondônia? A Terpública, a Emater Rondônia.
E a Emater, ela não trabalha para estatística, ela trabalha para pessoas. Para pessoas, exatamente. E quando você falou de todos esses trabalhos, a gente está vendo, eu consigo visualizar o tripé da sustentabilidade. E quem estuda, tem um entendimento de sustentabilidade, é o tripé. É o eixo econômico, o ambiental e o social. Então, pegando o gancho do social que a gente falou, assim, eu acho que a partir do momento que você consegue transformar uma vida, é um trabalho muito gratificante. A gente sabe que a legislação trabalhista ela mudou. Antigamente, a produtora rural ela conseguia, quando ela tivesse a idade dela, com os documentos do marido e com a certidão de casamento, conseguir o benefício de aposentadoria por idade. E hoje não. Ela tem que tirar nota fiscal. Então, nós, extensionistas, nós temos essa obrigação de levar esse conhecimento para esse público, para essas mulheres, para elas não ficarem desamparadas quando o marido faltar ou quando elas realmente precisar fazer uso do direito que ela tem. E às vezes ela não sabe, aí ela perde o direito também de uma licença maternidade, que ela tem direito, às vezes ela quebra um braço, ela fica ali impossibilidade de trabalhar, ela pode ter um auxílio doença que ela não sabe. Por quê? Justamente por falta de orientação e de alguém ter falado para ela: você também precisa se cadastrar como produtora rural e precisa tirar sua nota de produtora rural pelo menos uma vez no ano. Né? Mesmo que a renda ela seja familiar, a legislação trabalhista, a legislação previdenciária, ela vem mudando. E é aí que entra o nosso corpo técnico para levar essas informações. A gente não vai fazer o trabalho, né, de encostar, porque isso é outro órgão, o INSS, outros parceiros que tem, mas a gente tem o dever de orientar e de dizer qual o caminho, aonde esse produtor vai procurar. Quando a gente fala da parte ambiental, que nem a pessoa que vai trabalhar com uma irrigação, ela precisa de uma outorga de água, a gente vai direcionar esse produtor ao órgão ambiental, que é a SEDAM, ou ao município, alguns que são descentralizados, que precisam do licenciamento ambiental de algumas atividades. Então, a Emater ela tem esse objetivo de transformar a vida do produtor através do conhecimento e troca de informações e atualizar ele dia a dia com as mudanças de legislação que vêm ocorrendo. Aline, não existe desenvolvimento rural sem assistência técnica e extensão rural pública. Isso é a TER, né? Isso mesmo. Isso é prazeroso para nós que somos extensionistas. Isso é prazeroso, né? E a Emater faz isso em Rondônia muito bem. E em relação a isso que você falou, né, da questão social, está dentro dos eixos principais de atividades da Emater, né? Que é as práticas sustentáveis, a produtividade, a questão da gestão da propriedade e a valorização da agricultura familiar. A Emater Rondônia trabalha com isso. Então, para a gente ser um pouco mais prático, né, na nossa região, como que é o nosso trabalho aqui, né, explicar para todos os nossos espectadores aí, né, como é o nosso trabalho, como é o trabalho da Emater em toda a região. Então, em qualquer município do estado de Rondônia, alguns distritos, os técnicos eles trabalham com as organizações sociais rurais, são as associações, as tão famosas associações rurais, né, que serviram para ajudar a trazer o desenvolvimento local. Eu vou dizer isso daí porque eu sou morador do município de Alta Floresta, embora eu trabalhe aqui em Rolim de Moura, mas as associações no passado, lá atrás, na década de 90, né, nós tínhamos uma decadência muito grande de energia nas propriedades rurais. E hoje a gente tem energia em quase 100% das propriedades rurais aqui da região da Zona da Mata. Eu não vou dizer no estado de Rondônia, porque o estado de Rondônia é muito grande e a gente ainda sabe que tem muitas regiões isoladas, né? Regiões de difícil acesso, na região de Guajará-Mirim, ali, né, próximo do município de Porto Velho. São regiões bem extensas, né? E regiões novas que às vezes ou talvez não chegou energia ainda. Mas eu fui em Alta Floresta, uma das regiões mais extremas do município, que é na aldeia indígena, lá na reserva biológica mesmo, e lá existe energia em placa solar, energia sustentável. Isso a Emater também auxilia os produtores aqui na região. Mas voltando para o assunto prático, né, das associações, do que a gente estava falando, as associações elas serviram no passado, eu me recordo, que reunia um grupo de produtores
para discutir e conseguir, junto ao governo, as linhas de energia para as comunidades. Em algumas regiões que eram mais próximas ou mais distante, até mesmo torre de metal para telefone, torre de telefonia para ter um telefone ali na comunidade, e naquela comunidade ia ter um aparelho telefônico e uma pessoa que atendeu o telefone na casa dela, e quando um parente do Sul, do Espírito Santo, de Minas Gerais, de São Paulo, do Mato Grosso, ligava, essa pessoa dava o recado e ia lá e chamava: ô Aline, ó, hoje à noite, 7 horas da noite, o seu pai ou o seu irmão vai te ligar para conversar com você. E isso aconteceu via as associações. Isso era desenvolvimento. Isso é passado na nossa região. Hoje as associações, o que elas desenvolvem? Elas desenvolvem fomento coletivo, né? Compra de insumos coletivo, colheita coletiva, beneficiamento de cereais coletivo, algumas situações coletivas, e a Emater trabalha junto com essas organizações sociais, tanto a parte social quanto a rural. E daí a gente começa a identificar os produtores. Como nós já estamos em uma região bastante consolidada, né? Rolim de Moura, Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta, Castanheiras, Novo Horizonte, Santa Luzia, Nova Brasilândia, Distrito de Isidolândia, que nós também temos escritório, então está bastante consolidado, os técnicos já estão mais acostumados com a região, então a gente conhece aqueles produtores e começa a cadastrar os produtores, e de tempo em tempo a gente vai deixando aquela propriedade já organizada e vai trabalhando em outras. Por quê? Nós não temos um contingente de pessoas que atende todas as propriedades de maneira específica e de visita pontuais, mas nós atendemos as visitas por demanda e aqueles 100 cadastros que vão ser realizados durante o ano de 2026 por cada técnico. E isso facilita com que a gente consiga desenvolver esse trabalho que a Emater Rondônia faz na ATER Pública. É claro, tem outros órgãos de assistência técnica em Rondônia, né? Mas de ATER Pública em Rondônia, a única entidade que realiza isso com o governo do estado de Rondônia é a Emater Rondônia, né? O órgão oficial do estado de ATER, de Assistência Técnica e Extensão Rural Público. E isso vem facilitando o trabalho para os produtores. Essa ATER Pública, né, nós tivemos no nosso primeiro Ruralcast aqui falando de café junto com Fogaça, ela ajudou a desenvolver a cafeicultura, ela ajudou a desenvolver a agroindustrialização na região da Zona da Mata, ela ajudou a desenvolver a piscicultura, ela vem ajudando a melhorar a produção do cacau em Santa Luzia, em toda a região aqui, mas Santa Luzia se destaca aqui na Zona da Mata. Ela já teve o seu papel primordial lá atrás, quando nós éramos grandes produtores de feijão, grandes produtores de arroz. Ela foi e é até hoje o maior órgão que trabalha com crédito rural no estado de Rondônia. Nós temos as outras empresas de crédito rural, mas a Emater Rondônia ela é cadastrada em todos os municípios e distritos que ela tem escritório, está apta à emissão do cadastro ambiental rural, que é quem qualifica e dá identidade de produtor rural e de agricultor familiar para os agricultores que vão buscar o crédito rural, e ela faz um trabalho com eficiência em assistência técnica naqueles créditos contratados e elaborados pela Emater, né? Contratados pelo banco e elaborados pela Emater. E o parêntese, Paulo, lembrando que o nosso índice de inadimplência dos projetos baixíssimo. Elaborados da Emater, eles são baixíssimos, porque realmente ele tem assistência continuada após, né, os bancos, né, oficiais liberar o recurso para o produtor rural. E uma coisa que eu anotei aqui, que eu acho interessante, que muita gente confunde, né, que o extensionista ele manda, né? A Emater não é sobre mandar, é sobre fazer junto com o produtor rural, né? Essa parceria. E uma coisa que eu também acho bastante interessante, que a agricultura familiar, ela não é pequena, ela é essencial, porque é onde tem a agricultura familiar, fomenta o comércio local. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre bate na mesma tecla, parece até clichê, mas ela é realmente que fomenta o comércio, que faz as coisas acontecer e que melhor distribui a renda para as pessoas. Com certeza. Né?
E quando o Estado está presente, ele não muda só o destino, ele muda a história de pessoas que estão ali trabalhando, faça sol, faça chuva, para que o alimento ele realmente chegue para o consumidor final. Então, assim, eu como extensionista, né, técnica, que eu sou da área técnica, minha formação, eu sou engenheira agrônoma, a gente vê esses desafios, né, que são gigantescos, porque a extensão rural, ela não para, apesar que a modernidade, a inteligência artificial está aí, hoje a pessoa tira foto de uma praga, já consegue identificar a patologia, o defensivo que vai utilizar ali, mas a necessidade do contato humano e da troca, ela não vai ser substituída. Por mais que a tecnologia esteja aí, a gente vai ter o teleatendimento, a necessidade de a gente estar junto e fazer junto, ela é necessária para o desenvolvimento e para essas trocas e para o crescimento da agricultura junto ao Estado. Aline, quando a gente fala em agricultura familiar, é humanamente impossível nós não termos esse contato, né? Nós vimos isso e nós vimos a necessidade disso e foi prova disso a pandemia. O quanto na pandemia nós sofremos, né, por fazermos um isolamento, né? Era uma situação necessária naquele momento, né? Para alguns tem esse entendimento, mas nós vimos o quanto nós deixamos esse contato, ele dificultou a vida das pessoas, né? Só o telefone, mas é um detalhe. Nessa semana eu recebi uma mensagem de um produtor, né? Enquanto a visita ela é importante, o produtor mandou a foto de um pintado, né? Minha área específica dentro da Emater, embora eu esteja na gerência, trabalhando na gestão, no escritório regional, mas minha área é piscicultura. E o produtor mandou uma foto de um pintado parasitado, né? Um pintado comido um pedaço da cauda dele ali. E falou: Paulo, esse produtor aqui, isso foi já um outro técnico, um técnico da iniciativa privada. Paulo, esse produtor aqui, um produtor, gente boa aqui do município de Alto Alegre dos Parecis, ele me mandou essa foto aqui, cara, e eu precisava de uma ajuda, os peixes dele estão morrendo desse jeito. Então, automaticamente, né, eu já falei para ele, falei: meu amigo, fulano de tal, para não falar o nome dele aqui, fulano de tal, o fungo já é uma consequência secundária. Eu preciso saber o que está acontecendo com esse peixe. Para mim saber, através da fotografia, eu não vou conseguir. Eu preciso, né? Quando a gente vai no médico, eu não consigo ligar para um médico e falar: doutor, estou com uma dor nas costas, o que eu tomo? Né? Ou então: doutor, estou me sentindo um calor, uma quentura no corpo, o que é? O doutor vai falar: meu amigo, faça para mim um exame de sangue, faça para mim uma ressonância magnética, né? Ele vai receitar: faça para mim um exame de urina, um exame de fezes ou algo assim, né? Em cima daquele diagnóstico que ele passou, para mim saber qual é o motivo dessa dor, né? Então eu já falei para esse técnico, eu falei: meu irmão, eu preciso fazer uma visita técnica lá na propriedade, levar meu kit de análise, analisar a água, ver coloração da água, saber se essa água vem de algum ambiente contaminado ou de algum ambiente que tem alguma infestação de algum tipo de parasita, para a gente começar a fazer um diagnóstico da mortalidade desses peixes, para a gente começar a descobrir por que está morrendo esse peixe, porque o peixe, né, aparentemente, ali visualmente, ele tinha uma grande proliferação de fungos e ele foi comido, né? Ele foi parasitado por alguma coisa. Pode até ser um outro peixe, ou pode ser algum outro parasita, um ectoparasita, alguma coisa que comeu, embora eu não conheça nenhum parasita de peixe que come e tira pedaço de carne. Eu não vi nada aqui na nossa região ainda, né? Mas só a presença do fungo já é uma patologia secundária. Então eu tinha que descobrir a patologia primária. E para mim descobrir a patologia primária, eu tinha que fazer uma análise de ambiente para saber o que ele tinha. E isso é a presença do técnico, isso é a presença da assistência, essa é a presença da ATER, né? Para a gente estar sabendo o que está acontecendo. E isso é a importância
de uma assistência técnica. E pegando o seu gancho, hoje eu tive numa propriedade rural, o produtor estava fazendo plantio de uma área de 4 hectares, uma área considerável grande, né, para a cultura que ele estava utilizando ali, já tinha feito, né, a leira, né, e estava jogando calcário, colocando adubo na cova, fazendo tudo bonitinho. E eu perguntei pro produtor, né, se ele tinha realizado a análise de solo, ele falou, não. Eu tô jogando por conta mesmo a quantidade de calcário, porque eu sei que a terra é boa, o adubo mais ou menos por cabeça, né? Joga-se no olhômetro mesmo. E hoje, uma análise de solo, para você ter ideia, ela não custa mais que R$ 65. E para você implantar qualquer cultura, por menor que seja, né, no caso ali, vamos colocar o exemplo para mim não falar a cultura que é para não identificar o produtor, vamos colocar o café. Vai ser 20 mil para você implantar, né? Fora, né, as mudas de qualidade certificadas, fora o sistema de irrigação. Então, é o menor custo que tem. E o produtor, ele ainda tem essa questão cultural. Porque se a planta, você não vai preparar uma cova para sepultar ela. Você vai preparar um berço nutrido para ela crescer e ela se desenvolver. Ou seja, então você não vai não vai sepultar aquela planta. E se você não tem esse planejamento, você vai acabar gastando mais aonde não tem necessidade. E a planta é assim, você prepara ela bem, para ela ao berço ali, para ela se desenvolver, para ela ter o seu maior potencial de produtivo ali, para você não ter que entrar que nem a gente precisa tomar o soro. Os foliares, eles não têm essa absorção e não vai fazer esses milagres que querem, porque o segredo o sucesso para qualquer lavoura é a implantação. É o momento que você põe a semente ali, que você preparou o local para ter sucesso na colheita. Se você errou na escolha da muda, se você errou na escolha da semente, ou se você não preparou bem o solo, você comprometeu a sua colheita. Então, Aline, então a gente volta aí, né, para as dimensões do ATER. Quando você está falando lá em adubação, você está falando na dimensão econômica, né? Quando eu estava falando na questão de ver a qualidade da água, eu estava falando tanto na dimensão econômica, mas também na dimensão ambiental da propriedade. E nós temos também uma área muito importante dentro da Emater, foi citada por você, que é a dimensão social. E o que a dimensão social ela busca dentro da Emater? A permanência do produtor no campo, a permanência da família no campo, a sucessão familiar, uma coisa muito difícil de trabalhar, embora algumas culturas tenham trazido de volta esse produtor rural, esse cidadão que saiu do campo e veio para a cidade em busca de melhorias, né? Ninguém vai para lugar nenhum em busca de coisa pior, né? Todo mundo vai em busca de melhorias. Mas hoje a gente tem no campo já as ferramentas de tecnologia, com algumas culturas, a valorização e o desenvolvimento de algumas culturas, a gente tem uma moradia mais qualitativa, a gente também tem alguns programas de governo que melhorou a qualidade de vida do homem no campo, né? Que foi a energia chegando lá, a questão da telefonia celular chegando lá no campo em algumas regiões, em outras a internet, né? Isso a iniciativa privada levou, a internet lá no campo, através de melhorias de culturas, aquisição de um veículo melhor, as políticas públicas municipais e estadual, que é a questão de logística, a melhoria das estradas, a melhoria de pontes, né? Isso diminuiu a vinda desses produtores para a cidade. Isso a Emater trabalha na dimensão social, né? E essa parte é muito interessante, Paulo, pegando o gancho, que um salário mínimo no campo é uma coisa e um salário mínimo na cidade é totalmente diferente. O jovem, ele é muito iludido pelas redes sociais, né? Pelos stories, pelos reels, por toda essa movimentação. Mas se ele trabalha com o pai dele, ele tem o salário mínimo, ele tem vontade de chupar uma pocã, comer uma fruta, vai ter no quintal de casa o ovo. Agora ele vai trabalhar, às vezes, no frigorífico, vamos supor, né, um exemplo de um salário mínimo. Ele vai ter que pagar o aluguel, ele vai ter que pagar as frutas que ele vai comer, a alimentação, a conta não fecha. Então, assim, o jovem, a partir do momento que ele entende isso, ele não quer mais sair do campo. Ele realmente vê que são ilusões baratas vendidas, que é um sistema que ele vai sempre trabalhar
e dificilmente vai sobrar alguma coisa para ele realmente ter um potencial, principalmente para aqueles que não conseguiram fazer uma faculdade ou não conseguiram ter uma profissão que consigam se destacar, a não ser a mão de obra deles, que é o serviço. Os trabalhos da Emater, Aline, para 2026, em cima disso que você está falando, ele visa justamente essa inclusão produtiva, isso na área social, do né, jovem, na dimensão social, a permanência da mulher, a permanência do jovem, as questões previdenciárias. A Emater tem um convênio hoje com a INSS, é muito importante o trabalho que ela vem fazendo em todos os escritórios do estado de Rondônia, né, e trabalha os direitos previdenciários, através de orientação, através de acesso a benefícios. Nós também facilitamos e ajudamos o produtor na facilidade de acesso às políticas públicas, né? Como eu falei no início, através do PAA, através do PENAI, através da organização e da formalização da venda de produtos e da venda coletiva de produtos, através das feiras. A gente fortalece as associações para compra coletiva, as cooperativas para comercialização. Isso tudo a Emater tem de trabalho para 2026, e também apoio jovens e as mulheres através do Pronaf. Para essa semana nós já vamos ter reunião aí com os agentes financeiros, e é um grande projeto que a Emater quer trazer para 2026 para os produtores, que é o microcrédito. Esse facilita o jovem ter seu primeiro crédito lá no agente financeiro e conseguir aplicar na propriedade, para ele permanecer lá no campo, para ele continuar com a sua produção, seja ela para qual for a sua atividade dentro da dimensão econômica, for cacau, for café, for fruticultura, for hortaliças. Aqui na região a gente tem uma produção muito boa de hortaliça. Basicamente 90% do que é consumido de hortaliças na nossa região é oriundo aqui da nossa região, da Zona da Mata, com algumas raras exceções que vêm de fora aí nos caminhões de câmera fria. Então tudo isso daí é um trabalho da Emater. É a Emater ajudando o produtor a ter autonomia, acessar programas e continuar no campo. A permanência do produtor no campo é importante para a nossa sobrevivência na cidade. Isso é uma coisa muito interessante, né? A permanência do produtor é importante para a nossa sobrevivência na cidade. Por quê, né, eu falo isso? Porque nós dependemos desse alimento produzido no campo e desse alimento com qualidade. E nós da cidade também dependemos da Emater. Por quê? Né? Ó, como que é interessante, como eu falei, em elos, em correntes, né? em elos de corrente que se ligam e faz o ciclo e faz a roda girar, né? Faz a engrenagem girar. E quando eu falei da agricultura familiar, que a agricultura familiar é um motor, e a Emater é o que auxilia esse motor a girar. Por que a Emater é importante para o homem da cidade, para a pessoa que vive na cidade? Porque nós, através das nossas orientações, nós prezamos em maior produtividade e melhor lucro, né? Menor custo de produção. Nós trabalhamos dentro do eixo econômico, essa situação com os produtores rurais. E o produtor, tendo mais lucro, ele não deixa de produzir. Ele não deixando de produzir, não falta o alimento. Imagina se nós estivéssemos comendo tomate que vem de São Paulo, 3.000 quilômetros, ou que vem da região metropolitana de Curitiba, que é um grande produtor de tomate, ou que vem de Goiás. E pegando o seu gancho, eu acho que muitos pais, né, que têm seus filhos nas creches, nas redes públicas escolares, não sabem que o que as crianças comem, os seus filhos comem na escola, é obrigado por no mínimo 30% ser adquirido da agricultura familiar aqui do seu município. Então, os seus filhos estão consumindo produtos da agricultura familiar do município de vocês, respectivo, né? Exatamente. Então, assim, é uma cadeia. Então, se o produto é de qualidade, ele está indo para onde? Ele está indo para os hospitais, porque os hospitais também estão adquirindo esses alimentos da agricultura familiar. Então, se tem algum problema ali na produção, quem que vai consumir? São crianças e são idosos. Então, imagine o risco alimentar. Então, onde tem assistência técnica, onde tem produtor consciente e assistido, tem garantia de segurança alimentar para toda a população. E a segurança alimentar é uma situação que nós trabalhamos também lá no campo, né? Sim. Não pensem vocês que também não é uma questão que é trabalhada pela Emater. Por quê? Porque algumas pessoas
né, através da... Porque assim, a gente não vai esconder porque todo mundo gosta de dinheiro, né? Tem muita coisa que a gente gosta, mas o dinheiro é uma coisa que nós gostamos muito. De ter lucros, de ganhar dinheiro, né? E quando a gente fala em dinheiro, às vezes eu tô lá na minha propriedade, trabalhando e produzindo, mas eu parto para monocultura. O que é monocultura? Vou explicar o que é monocultura. É o produtor ter apenas uma atividade lá. Ou é só o café, ou é só a pecuária de corte, ou é só a pecuária de leite, ou é só o cacau. Mas é aquela monocultura mesmo. Ele não produz nem uma abóbora, nem uma mandioca, nem uma laranja para melhor nutrir seus filhos e sua família, nada. Então a Emater também trabalha isso com os produtores. A questão da segurança alimentar. Orienta a produzir a mandioca para o consumo, orienta a produzir os pequenos animais para o consumo, orienta a produção de fruticultura para o consumo, orienta a produção de hortaliças para melhoria nutricional e alimentar da família, porque arroz, feijão e carne é bom, mas hoje nós sabemos, né, que alguns desses daí também são vilão em algumas quantidades, né? Quando a gente vai aí hoje nos nutrólogos, nos nutricionistas, em uma alimentação mais balanceada, nós temos que ter um prato colorido, né, onde a gente tem a carne, tem o arroz, tem o feijão, mas também tem o verde, tem o amarelo, tem o vermelho ali no prato, né? Isso são hortaliças e leguminosas e legumes que a gente tem na nutrição e que a Emater trabalha orientando, dando orientação dentro da agricultura familiar para que os produtores comercializem e tenham melhor lucratividade, mas também para que os produtores trabalhem com esses produtos para subsistência, para alimentação dele e para alimentação da família, além da comercialização, mas que a família também se alimente bem. Isso também é um trabalho que nós fazemos lá dentro do projeto da Emater, da dimensão social. E para a gente falar um pouquinho mais também, né, nós falamos aí, entre indas e vindas na nossa conversa, nós também temos a nossa dimensão ambiental, né? Eu falei que é solo, eu falei que é água, que é conservação, que é regularização. Quais são as atividades dessa dimensão que a Emater trabalha? Quais são os projetos que a Emater Rondônia tem para 2026 dentro da dimensão ambiental? Né, eu já citei lá atrás, né, e por que tudo faz parte da corrente? São elos, mas eles têm que estar interligados, né? E a Aline falou do tripé, os projetos estruturantes que a Emater tem, regularidade ambiental. Né? O que vem a ser essa regularidade ambiental? A Emater realiza. Hoje, a Aline foi no município de Castanheiras fazer um trabalho de capacitação, que é uma das atividades que nós temos, e assessoramento para os extensionistas, o escritório regional tem, mas de uma outorga de água. Outorga é uma ferramenta da legislação na qual o produtor ele precisa outorgar, solicitar a outorga para o poder público do uso da água. É um controle do uso da água que o poder público tem. Algumas pessoas criticam, mas eu acho correto. O poder público tem que saber qual é a quantidade de água que eu vou usar, porque nós temos que pensar no hoje, no amanhã e no próximo, né? É a responsabilidade que a gente fala a longo prazo, né? Vamos Exatamente. Pensar que tem um custo de água e cada propriedade começa a utilizar ali 30% da água. Vai secar o rio. Exatamente. E aí, qual que é o impacto que isso vai gerar? Não é só ambiental. De repente, aquele rio era o rio que abastecia a água do município também, e aí a população também vai ficar sem água. Então, é um efeito dominó. Quando ele entrou em desequilíbrio e caiu o primeiro dominó, toda a cadeia ela cai. E como o meu pai, que eu acho ele muito sábio, ele fala, se algum dia caísse uma bomba e destruísse uma cidade inteira, em alguns meses ela iria se reconstruir. Agora, se uma bomba ela caísse e destruísse todas as propriedades rurais, a cidade, ela em alguns dias, ela iria, né, deixar de existir. Se destruir, né? Então, dentro desse projeto de regularidade, nós trabalhamos tanto as licenças ambientais, quanto outorgas, né? Essas licenças ambientais autorização, são questão de legislação, né? Autorização para uma agroindústria, autorização para uma piscicultura, autorização para a construção de uma piscicultura, autorização para uma remoção de solo para a construção de um tanque,
né? Então são questões que a Emater trabalha. E essa parte ambiental, ela não garante só a segurança ambiental, é a segurança também da pessoa. Vamos supor que vai construir os tanques escavados ali e o engenheiro, ele não calcula ali a questão da barragem e aquilo ali estoura numa cheia. A responsabilidade, o RT, ele é responsável pelaquela obra. E para ele poder fazer aquela obra, ele precisa de um licenciamento ambiental. Então é uma garantia para o produtor rural e para a população, porque se estoura uma represa, ela pode vir uma enchente para a cidade ou ali na redondeza, nos vizinhos, e prejudicar toda uma comunidade em si. Quando a gente fala de um licenciamento ambiental de um empreendimento que trabalha com alimentos, vamos supor, polpas de frutas, a gente tem que dar destino para aqueles resíduos, não só porque eles são resíduos, eles podem ser reutilizados e virar adubo e serem, né, e não impactar o ambiente, mas está garantindo a segurança alimentar, não trazendo mosca, pequenos animais e roedores para aquele empreendimento. Então, a legislação, ela não é uma punição, ela é uma forma de garantir segurança para todos, tanto para quem produz como para quem consome, né, o produto final, que seja, né, o tanque, ele não é um produto final, ali vai produzir o peixe, mas se aquela barragem ela estourar, aquela represa, se for várias, uma lâmina d'água grande numa propriedade rural que ultrapassa, vamos supor, uns 10 hectares, o impacto ali na redondeza ele é muito grande nas vizinhanças. Então, a legislação ela não vem para punir, ela vem para proteger. E a assistência técnica vem junto com isso, para orientar, para ajudar e fazer junto com o produtor rural. Exatamente. Dentro dessa dimensão ambiental, né, nós também temos outros focos de atendimento, e para 2026 a Emater vai estar executando esses focos de atendimento. Isso nós já estamos falando aqui para a Zona da Mata, né? Nós temos aí práticas conservacionistas de solo, né? São ações que podem ser trabalhadas, que é o plantio de algumas leguminosas, é o plantio de algumas coberturas de solo, para que a gente não fique com o solo lavado, com o solo lixiviado. Isso tudo custa, isso tudo aumenta os custos, né? E os técnicos da Emater, eles têm essas capacitações, eles têm essas capacidades para estar levando tanto nas visitas, quanto nos atendimentos massais, quanto nos eventos que a Emater realiza em todo o estado. Isso é trabalho de eficiência, isso é trabalho de qualidade, isso é o governo do estado pensando na melhoria da qualidade de vida, pensando na economia, pensando na produção sustentável, né, trazendo isso através da orientação, através da ATER pública para os produtores rurais. E quando nós trabalhamos isso lá na propriedade rural, eu volto a repetir uma tecla que eu sempre vou bater. Não existe um sem o outro, não existe o produtor rural, não existe o morador da cidade sem a produção rural. E nós precisamos do morador da cidade para consumir aquilo que é produzido no campo. Então, se eu vou produzir com sustentabilidade, se eu vou produzir com economia, se eu vou produzir com qualidade, se eu vou produzir com o mínimo de resíduos possível, eu vou permanecer tendo esse consumidor consumindo o meu produto. Isso vai me trazer lucro, é o dinheiro que a gente gosta, né? E isso é prática que a Emater também trabalha. Recuperação de áreas degradadas. A Emater tem um trabalho fenomenal em cima ele não disso. é problema, ele é solução. Dinheiro é solução. É verdade. O pessoal dá risada quando a gente fala, mas vamos supor, se o produtor ele melhora a renda, ele melhora o tempo de qualidade com a família dele, ele passa a viajar, ele passa a trabalhar, ele passa a ter melhor gestão no tempo dele. E essa parte social, a gente não consegue colocar nas estatísticas e calcular. É uma coisa assim que a gente não consegue visualizar, porque o trabalho técnico a gente consegue visualizar rápido, porque você teve o custo de produção, teve a venda e você teve a margem. Mas o impacto social, ele é muito difícil, porque às vezes leva 10 anos para você mudar a realidade de uma família. Então, a eficiência, ela é complicada, porque às vezes o técnico trabalhou 10 anos para ter o resultado e ele não foi pequeno, porque transformou uma família, transformou, né, a visão daquela pessoa, que ele antigamente ele acordava, fazia 2 ordenhas manual, agora ele faz mecanizada, né, ele tem a ordenha mecânica ali, ele tem mais tempo com a família dele, ele consegue tirar um domingo para lazer, ele consegue viajar. E a depressão, ela não está só na cidade, está no campo também. A gente também visualiza produtores rurais em depressão, produtores rurais que se suicidam, que tiram, né, que tem problemas emocionais, os problemas com entorpecentes, com drogas ilícitas também está no campo. Então, assim, a gente pensa que quem está lá no sítio, está pescando, está tendo uma vida boa, mas as
dificuldades, os problemas, eles existem, só que em dimensões diferentes. E a velocidade é a mesma, porque o produtor, às vezes, ele não é alfabetizado, mas ele pega essa ferramenta aqui e, com o comando de voz, ele conversa e fala com todo mundo, tem as suas redes sociais, e os jovens também se perdem também. Então, assim, eu digo que extensionista rural, ele não é só técnico, ele vira psicólogo da família, ele vira conselheiro, ele vira contador, porque ele vai fazer conta ali para ver, olha, vocês têm uma associação, não é interessante vocês, aqui todo mundo trabalha com café, por que vocês não juntam e juntam toda a associação e compram uma carreta de adubo e conseguem diminuir o custo de produção? Porque junto vocês têm força e poder de compra e poder de comercialização também. Então essas são as ações que a gente quer trabalhar, mudando e transformando e mostrando para a população urbana que os problemas que são enfrentados aqui, que tem o roubo, que as pessoas falam, estão roubando as casas, na zona rural está a mesma coisa, mas são distâncias, né, públicos que a gente não consegue visualizar. O Paulo falou que a gente atende os indígenas, né? Falando em saúde e ambiente, de cada 10 indígenas que morrem, 7 são crianças da primeira infância. Ou seja, porque lá ainda a questão da sanidade, de questão de fossa, de água potável, de segurança alimentar, não é tão avançada que nem aqui na cidade e na nossa rede rural, e por isso que ainda acontecem esses números altos de mortalidade infantil. Então a gente também está chegando para levar orientação, para levar o hipoclorito que vem para mostrar para eles como é que... Ajudar os outros órgãos a levar essa informação, a levar essa política pública, não só de produção, mas essa política pública social também, porque a união de todos os órgãos e de todos os setores do poder público vai facilitar a melhoria da qualidade de vida. E nós já temos os indígenas hoje produzindo, né? Produzindo café, produzindo banana, comercializando no PAA, através do PAA indígena. A primeira agroindústria do Brasil com registro no Ministério da Agricultura é de Alta Floresta. Indígena, a primeira agroindústria indígena do Brasil com registro no Ministério da Agricultura. Na terra Rio Branco. Agroindústria de açaí, produzindo açaí, comercializando na merenda escolar, né? E o primeiro PAA indígena do Brasil foi no estado de Rondônia. Todas as boas práticas de fabricação, segurança alimentar e procedimentos operacionais padrões de qualquer indústria de alimento tem que seguir para conseguir o seu registro. E isso aconteceu graças a quem, Paulo? Um trabalho da Emater Rondônia. Conjunto com... que a gente não faz nada sozinho. Isso. Ministério da Agricultura, prefeituras municipais tem ajudado, são parcerias, né? A gente dentro dessas dimensões de trabalho para 2026, né? O econômico, o social e o ambiental, que são as 3 grandes dimensões que a Emater trabalha, né? Nós temos aí mais um trabalho importantíssimo que veio com a tecnologia, né? Hoje não adianta a gente fugir, né? O mundo está passando por momentos terríveis, não só políticos, mas também por produção de energia. A grande briga pelo petróleo, isso lá em economia, lá nas aulas de geografia, a gente já falava isso na década de 90. O mundo vai passar por uma crise energética muito grande. Por quê? Porque nós a vida inteira exploramos combustíveis fósseis e a ciência nos diz que estão ficando escassos, né? Então nós temos aí grandes reservatórios de combustíveis fósseis, mas o ser humano já partiu para uma outra área, que é o quê? Produzir energia limpa, através da energia eólica, da energia solar, né? Da energia hídrica, né? Que é carreada produzida por água, né? Queda d'água através das nossas hidroelétricas, embora as nossas hidroelétricas também elas têm um impacto ambiental. E se nós queremos falar em uma energia limpa e uma energia sustentável, né, hoje, dentro dessa dimensão dessa dimensão ambiental, nós temos o incentivo à energia solar, né? É uma prática que já está no campo. Ela é tanto econômica quanto sustentável. Por quê? Porque nós temos um alto custo de energia para a produção, tanto
nas irrigações, na ordenha, no resfriador, e nós já temos aí a legislação permitindo a gente colocar placas solares, produzir energia na nossa propriedade e vender o excedente para as companhias, né? E outra coisa é um interessante... trabalho que a Emater trabalha também, a Emater realiza também, incentivando os produtores rurais. Pegando o gancho do meio ambiente, né, a gente sabe que muitas propriedades elas têm a irrigação e quem está com a parte ambiental regularizada, tem a sua outorga d'água, ela tem direito ao uso do relógio verde. Então ela tem uma tarifa diferenciada na conta de energia, justamente para incentivar que, né, que o produtor ele esteja legal ali com a parte ambiental na sua propriedade e na sua cadeia produtiva que ele trabalha. Aline, são trabalhos e atividades que a Emater desenvolve em Rondônia e as especificidades da nossa região, né? Nós temos aqui na região da Zona da Mata, e daí qual foi o objetivo da gente fazer esse Ruralcast, o primeiro do ano de 2026, voltado às ações da Emater e às dimensões de trabalho da Emater e falar um pouco do Proater da Emater, de como funciona a Emater, para que as pessoas entendam que a Emater ela vai continuar com a efetividade, para que as pessoas entendam da importância da Emater para a produção de alimento no estado de Rondônia, para que as pessoas entendam da importância da ATER pública, dessa extensão rural e da assistência técnica pública para a Emater no estado de Rondônia. Eu tenho uma frase de que a Emater não atende só o café, não atende só o leite. A Emater atende da criança ao idoso dentro da propriedade rural. A Emater atende dos programas sociais do governo do estado para o recém-nascido, aos programas sociais do governo federal para o aposentado dentro da propriedade rural. Que a Emater atende da produção da cebolinha e da salsinha para fazer o tempero na casa e para comercializar, a saca, a tonelada de peixe, a saca de café, a tonelada de café, a arroba de cacau, né, a produção econômica, ao financiamento da irrigação, a regularização ambiental. Então a Emater ela atende a orientação da higiene e limpeza ao redor da casa, lá na área social, a produção e a implantação da máquina de beneficiamento do seu café dentro da propriedade rural para diminuir custos para aquele produtor que já está produzindo uma maior quantidade daquele produto. A agroindustrialização para que o produtor consiga um dia chegar a uma industrialização. Eu trabalhei numa empresa no Paraná quando eu fazia faculdade, na cidade de Toledo. Vou falar o nome dela aqui. Eu trabalhei na Globo Aves. E os donos da Globo Aves são os maiores produtores de pintinhos do Brasil, salvo engano da América Latina hoje. Eles fornecem para grandes granjas de avicultura de todo o Brasil. E os donos da Globo Aves começaram a produzindo pintinhos e uma chocadeira no fundo da casa. Hoje os caras são nada mais, nada menos, família Keifer da região oeste do Paraná, Cascavel, Toledo, nada mais, nada menos do que os maiores produtores de pintinhos do Brasil. Né? Então eles começaram de uma pequena produção e nós temos aí também aquela senhora que produz um pão que a Emater auxilia na produção da agroindustrialização de panificação e ela pode ser hoje uma das maiores panificadoras ou produção de pão da região da Zona da Mata ou do estado de Rondônia. Isso tudo através de um trabalho de ATER, porque nós trazemos e é o nosso foco trazer essa qualidade de vida para as pessoas e auxiliar na qualidade de vida, na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Você falou aí sobre começar, né, a atividade no fundo de casa. Me lembrou da primeira agroindústria no estado de Rondônia em 2011 para 2012, era final de ano, a primeira agroindústria com registro federal, né, de polpa que a gente teve a nível estadual foi no município de Brasilândia. E eu lembro que quem fazia as polpas caseiras era a mulher, e quando ela ia para a rua vender
né? As polpas, o marido se escondia de vergonha, porque ele tinha vergonha de vender o produto. E veio a política pública de agroindustrialização, né? O PROV, eles construíram a estrutura, se registraram, e hoje é uma agroindústria que toda a família trabalha e as atividades são divididas. Então, são 4 famílias, as mulheres são responsáveis pela parte da industrialização dentro da indústria, os homens metade deles trabalha com a logística de entrega e venda, e a outra metade está lá no campo produzindo a matéria-prima para ser processada na indústria, e eles ainda compram ali dos vizinhos ali para processar. Então, assim, por mais pequeno que seja um sonho, às vezes ele parece bobo, mas quando você vê a trajetória, ele começou de algo pequeno para se tornar grande. Ninguém começa grande da noite para o dia. Exatamente. Então, para a gente encerrando o nosso bate-papo aqui sobre os trabalhos da Emater, né? Para 2026 nós temos um ano de muito desafio, tanto na agricultura quanto na terra. Mas nós estamos presentes nas propriedades rurais, nós estamos presentes nos municípios, nos escritórios locais que nós temos em todos os municípios aqui da Zona da Mata e no distrito de Isidolândia. A gente tem outros distritos, mas o distrito de Isidolândia nós também temos escritório, né? Então nós estamos presentes com os nossos 9 escritórios, são 8 escritórios locais e um escritório regional na Zona da Mata para atender os produtores rurais na dimensão econômica, com foco no aumento da produtividade, da renda dos produtores, nas cadeias do café, do cacau, do leite, da pecuária de corte, da piscicultura, da fruticultura, das indústrias, da olericultura aqui na nossa região. Nós estamos também presentes na dimensão social, fortalecendo a agricultura familiar, na sucessão rural, na participação dos jovens e das mulheres na produção e nas políticas públicas, na organização social através das associações, né, com apoio ao acesso às políticas públicas como PAA, PENAI, PA indígena, atendimento indígena e também os direitos previdenciários que a Emater trabalha. Nós, no nosso trabalho ambiental, fortalecendo a regularização ambiental, auxiliando os produtores naquilo que a Emater conseguir, naquilo que a Emater conseguir levar de informação ambiental dos produtores, através das práticas sustentáveis, através da conservação de solo, através da conservação da água, recuperação das áreas, né, degradadas, das áreas de APP, das áreas de mata ciliar, daqueles produtores que têm algum problema ambiental, através dos programas específicos, né, que existem aí dentro da área ambiental, e levando também essa nova tecnologia de energia renovável, né, de energia solar, de outros tipos, de recuperação de nascente, ajudando os produtores em tudo que é de política pública do Estado, né? A Emater, ela é a ponte entre a tecnologia e o produtor, levando orientação e políticas públicas para gerar resultado e gerar renda e sustentabilidade no campo. Esse é o trabalho que a Emater faz. Nós agradecemos todos os produtores rurais da região da Zona da Mata, do estado de Rondônia, porque nós temos o braço ligado ao produtor rural, o braço ligado à produção rural. Esse é um trabalho da Emater, essa é uma ação da Emater, está sempre do lado do homem do campo. O governo do estado, através do governador Coronel Marcos Rocha, tem nos pedido para que a gente atende com qualidade os produtores, tem pedido ao presidente Luiz Cláudio para que fortaleça a presença da Emater no campo, porque nós sabemos da importância da Emater Rondônia nas propriedades da agricultura familiar, e isso vem com os programas, né, com esse trabalho, com a programação, com aquilo que é de anseio da comunidade para que a Emater leva de informação. E através desses programas informativos, como a parceria com o Ruralcast, nós conseguimos levar também essas informações ao homem da cidade, também aquelas pessoas que não estão ligadas diretamente, porque indiretamente todos nós estamos com o campo, né? Nós consumimos o produto do campo, e isso eu chamo de uma ligação com o campo. Então nós conseguimos levar a importância do produtor e dos produtos da nossa região para a mesa e para a sociedade dentro da cidade. Isso facilita, isso leva mais resultado e leva mais qualidade de vida para as pessoas. É isso, depois que o Paulo falou tudo, é até difícil de falar. Agradecer a parceria do Estúdio Max,
eu me fico lisonjeada de estar aqui participando desse podcast, porque eu estou na Emater há mais de 15 anos, então assim, ela transformou a minha vida e segue transformando todos os dias, e desejar para todo mundo um feliz 2026, com muita prosperidade, sucesso e tudo de bom. Um abraço e fiquem todos com Deus. Se você, do campo ou da cidade, tiver alguma dúvida em produção, procure a Emater. Como eu disse, muito simples, eu vou encerrar assim. Nós estamos presentes em 52 municípios do estado de Rondônia, ou seja, em todos os municípios e 22 distritos. Então, qualquer dúvida de produção, qualquer dúvida disso que nós estamos conversando durante os nossos Ruralcast, procure um escritório da Emater no seu município, dentro do estado de Rondônia, que você vai sair dali satisfeito, com informação, rico de informação, porque nós temos técnicos qualificados em todos os escritórios. O nosso muito obrigado.